Meus amados, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no meu canal Edifica Pastor Peterson Santos. Querido, rapidamente eu quero compartilhar algo com vocês. A palavra que Deus ministrara em meu coração na tarde deste dia, né? E eu creio que vai edificar a tua vida, vai edificar o teu ministério, vai edificar a tua visão. No livro do Gênesis, no primeiro capítulo, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus amados, meus queridos irmãos, é sabedor de todos nós que o texto que ora nós lemos trata-se do início, do começo, do princípio. E no primeiro verso do livro do Gênesis, do seu primeiro capítulo, nós vemos que Deus começou esta linda história do zero. Deus começou do nada. Deus começou no momento em que a terra não tinha formosura, no momento em que a terra não tinha aparência, no momento em que a terra estava vazia. E eu aprendo uma lição fundamental aqui. Se Deus, que é Deus, começou uma linda história do zero, do play, do start, o início, Deus também começa do zero, aonde não tem forma, aonde não tem formosura, aonde é vazia. Quem somos nós para querer iniciar uma grande história pulando etapas? Se Deus, que é Deus, começou do zero, por que é que nós queremos começar a 10 quilômetros na frente? Tudo tem um começo, tudo tem um princípio, tudo tem um start. O começo, Deus começou essa linda história da humanidade da Terra no começo. Outra coisa que nos chama atenção é que Deus investiu em algo que não tinha nenhuma formosura, não tinha nenhuma aparência, não tinha vida, era vazia. Deus investiu, porque Deus sabia que valeria a pena, porque aquilo que um dia não tinha formosura, hoje tem. Aquilo que um dia não tinha aparência, hoje tem. Aquilo que um dia não tinha nada atraente aos olhos, hoje tem. Então, Deus investiu pesado em algo que não tinha formosura. Talvez se fosse nos dias de hoje, ninguém investiria como Deus investiu. Outro ponto interessante é que havia trevas, né? Havia trevas que pairava e cobriam a face do abismo, ou seja, era um lugar escuro, era um lugar tenebroso, né? E a Bíblia ainda diz que o Espírito de Deus se movia, mas enquanto ele se movia, nada acontecia, pois só passou a acontecer depois da palavra proclamada através do nosso Deus. E aqui eu aprendo uma lição: não adianta movimento se não tiver a ordem dele. Não adianta movimento se não tiver a autorização dele, a assinatura dele.
nessa expressão o Espírito se movia, eu encontro dois lados. O primeiro lado, não adianta movimento sem a ordem dele. E o outro lado, não é porque as coisas ainda não aconteceram que a gente vai parar de se movimentar. E quando Deus libera a palavra, quando Deus proclama a palavra, haja luz, houve luz. Ou seja, até Deus entendeu que é bem mais fácil trabalhar com a luz acesa. E durante a Bíblia Sagrada nós vamos ver várias referências de pessoas usando a luz. Aquela mulher que perdeu a dracma, ela acendeu a sua lamparina, porque é mais fácil trabalhar com a luz acesa. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na luz é mais fácil trabalhar. Na luz é mais fácil prosseguir. A luz revela o nosso caminho. A luz nos mostra aonde nós devemos andar. A luz nos orienta a pisar firme. Ninguém consegue caminhar no escuro. Se você caminhar no escuro, você cai por várias vezes. Você tropeça por várias vezes. Você esbarra por várias vezes. Mas quando nós acendemos a luz, tudo fica mais fácil. A luz fala de transparência, a luz fala de verdade, a luz fala de direção, a luz fala de providência, a luz fala de iluminação da nossa trajetória. Então, Deus entende que é melhor acender a luz. A luz revela, a luz mostra o que está escondido, a luz clareia o que está escuro. Então Deus entende, eu vou acender a luz, porque na luz é mais fácil compreender, fazer, trabalhar e achar, criar as coisas. Então, nesses 3 primeiros versículos, nós encontramos preciosidades ilustres para a nossa vida. Primeiro, devemos começar do zero, sim. Devemos começar do baixo, sim. Segundo, devemos investir em nossa vida, em nosso chamado, em nosso ministério, em nossa igreja, em nossa família. Ainda que não tenha forma, ainda que não tenha beleza, ainda que não tenha formosura, mas valerá a pena investir, porque aquilo que não tinha forma, hoje tem. Aquilo que era vazio, hoje é cheio. Aquilo que não tinha beleza, hoje é belo. Amém? Terceiro, não adianta movimento, não adianta pular etapas. Se movimente aguardando a palavra ser liberada. E não pense que o seu movimento vai fazer as coisas acontecer antes de Deus liberar a palavra. Terceiro, acenda a luz. Acenda a luz. Porque quando você acender a luz, você passa a ver as coisas com mais clareza. Você passa a entender as coisas com mais facilidade. Quando você acender a luz, você vai perceber que a luz te direciona a percorrer o caminho correto. Beijo no coração, dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilhe. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.